hoje nós vamos aprender uma técnica bem simples para você aproveitar esse período que está mais em casa e fazer um canteirinho utilizando pequenos espaços para plantar ervas aromáticas e plantas medicinais. Então aqui você vai poder colocar cebolinha, salsinha, alecrim, lavanda, de uma forma que você vai ver resultado, tá bom? Então vamos lá, o que nós vamos precisar? Primeiro, você pode usar o vaso, né? E o vaso, ele tem que ter esses furos, tá? Para drenar a água. Então, se você não tiver um assim, bonitinho, pronto, você pode usar vasilhinha de margarina, de manteiga, tá? Caixinha de leite. Lembra de fazer o furinho. Pode ser com prego quente e você vai furando, tá bom? Então, nós vamos precisar de terra vegetal, tá? Essa aqui, a minha, ela é toda preparadinha. Então, ela já vem com... ela é um composto orgânico completo e já vem com humus, tá? Vocês acham isso em casa de jardinagem com muita facilidade. Isso aqui é argila expandida, tá? Eu vou explicar o porquê de cada coisinha aqui. Isso aqui é um fertilizante orgânico que é torta de mamona com farinha de osso. Também vou explicar direitinho como que a gente vai usar. Areia, uma manta de drenagem, tesoura e colher para medir, tá? E para mexer na terrinha aqui. Então vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer é colocar a argila expandida. Eu vou cobrir aqui 2 dedos com ela. A argila expandida, a principal função dela é a drenagem da água. O que ela faz? Ela vai evitar que a planta apodreça, né? E com excesso de água e umidade. Então ela vai drenar a água aqui no final. Eu coloco só 2 dedos. Se você não tiver argila expandida, não achar, pode usar brita também, tá? A argila é bem bacana porque ela é completamente ecológica, tá? Então nós vamos fazer um vasinho que é todo orgânico e nós vamos estar usando um produto todo ecológico. Vamos vir com a manta, né? Essa manta de drenagem aqui, tá? Ela é utilizada tanto para evitar que a água e a terra que eu vou colocar aqui escorra para o fundo do vaso e que ela se perca. Porque já aconteceu com você, quando você está molhando o seu vaso, a terra vai escorrendo? Então, essa manta ela vai evitar que isso aconteça. E o que acontece também? Ela vai reter os nutrientes da terra. Então, você vai ter uma planta com mais saúde ali, porque você não vai perder na hora que escorrer. O que eu faço? Eu vou medir, né? Eu até já fiz a minha aqui, ó. O tamanho do meu vaso, tá vendo? E já coloco aqui em cima assim, ó. Essa manta é fácil de achar muito. Casa de jardinagem também, casa agropecuária. Quem não conseguir achar, aqueles panos de chão, sabe? Mais feltrado. Outra coisa que vocês podem usar substituindo é o TNT, tá? Então eu cobri com essa manta especial, né? E o que eu faço agora? Eu venho com um pouquinho de areia só para reforçar essa drenagem, tá? A areia não tem nada a ver com nutrição da planta, não. Ela é só para reforçar essa drenagem e evitar que essa terra que eu vou colocar agora vá para o fundo e a gente perca os nutrientes da terra para a planta poder consumir isso. Então, eu vou colocando aqui 2 dedos também, tá? Essa receitinha é muito legal porque muita gente chega na Emater e fala: mas minha mão não é boa para plantar, eu não sei por que minha plantinha está morrendo, eu tento, mas não consigo. Então, tudo que é excesso para a planta não faz bem. Excesso de água não faz bem, excesso de adubo também não faz bem, né? Então, aqui a gente vai conseguir calibrar o tanto que tem que ser para um vaso que você tem na sua casa aí. Então, pronto aqui. Então, mais 2 dedos, que ficou 2 dedos de argila, a manta, 2 dedos de areia. Agora, eu vou usar a minha terra vegetal, tá? Essa minha terra vegetal já veio com humus. Se você não conseguir encontrar e já tiver uma terra na sua casa, prepara ela direitinho, né? Se tiver um esterco bem curtido,
Você faz essa mistura e usa aqui. Então eu vou colocar aqui, vou encher meu vasinho. Sobrou para fazer outros aqui, vocês viram que rende bastante, ó. Então vamos lá, agora eu vou falar duas coisas importantes aqui para vocês. Nós vamos usar essa farinha de osso. Só que quando eu fui comprar minha farinha de osso, que ela veio numa caixinha, toda embaladinha, ela veio junto com uma torta de mamona, que é ótimo também. Porque aqui, a farinha de osso, ele é o principal fertilizante orgânico, que é a fonte de fósforo, tá? E a torta de mamona, ela é boa para o equilíbrio do solo, porque ela vem com cálcio, e ela também vem nitrogênio, potássio. Só que a torta de mamona, se você for usar, você tem que misturar bastante na terra, porque ela tem um composto que chama ricina. Ele é completamente natural, tá? Ele é orgânico, só que ele pode fazer mal se você tiver um gatinho na sua casa, uma criança. Colocar isso na boca pode ser tóxico para eles. Então, se você tiver criança, gato, mexer bastante, né, a torta de mamona, ou não usar só a farinha de osso. Combinado? Então aqui, ó, eu vou usar para esse vasinho que eu tenho aqui 5 colheres. Eu tenho um medidor aqui, mas se você não tiver, 5 colheres de sopa. Então eu pego aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que eu falei é que a torta de mamona, ela tem a ricina, né? Então a gente tem que mexer bastante. Não deixar ela aqui em cima, para um gatinho, um cachorrinho que vem lamber aqui, possa passar mal com isso, tá bom? Às vezes a gente tá usando e nem sabe, né, o que tá usando em casa. Colocou aqui, misturou direitinho. Vou usar também aqui, ó, gente, o último ingrediente aqui, que é o calcário. Por que a gente usa o calcário aqui? Para tirar a acidez, né, que houver no solo. Por quê? Porque a planta, ela come pela raizinha, não é isso? Ela absorve os nutrientes pela raiz. Se o solo tiver ácido, ela tem dificuldade em absorver esses nutrientes. Então aqui, ó, eu uso menos de uma colher, né? Só que, ó, e misturo isso no solo também. Olha aqui, foi facinho e agora eu tenho um solo que eu tenho certeza que ele está bem drenado, ele está bem adubado, orgânico, quer dizer, eu posso plantar aqui e consumir sem medo, porque não vai ter nenhum adubo químico aqui, tá? Outra coisa, a torta de mamona, que eu falei que às vezes ela é perigosa para animais, crianças colocarem na boca, ela tem uma ação inseticida para o solo e nematicida também. Então, por exemplo, aqui com a torta de mamona eu vou evitar aquelas formiguinhas de solo, aqueles bichinhos que são prejudiciais, tá? De certa forma vai dar uma afastada. O que acontece é que a gente planta os vasinhos em casa e as formiguinhas, o pessoal começa a reclamar. Que é ótimo às vezes ter isso em casa, mas dependendo se for aquelas cortadeiras, elas podem atrapalhar, tá? Então aqui tá pronto e eu já comprei minhas mudinhas prontas, né? Você pode pegar um com vizinho e o que eu faço? Eu tiro do plástico, né? Aí o torrão vai sair, não tem problema, tá? Porque e você vai a minha aqui, ó, a raizinha dela, e aquela misturada aqui, ó. Aqui nós estamos plantando a lavanda, que é uma planta medicinal, que ela é cheia de propriedades super bacanas, que a minha colega Demater já vai explicar para vocês as vantagens dela. E além disso ela fica linda, né? Porque quando dá aquelas flores
lilás. Com essa misturinha aqui, fácil, uma técnica simples, vocês vão ter certeza que vai ficar verdinho, bonito, bem nutrido. E vocês vão ter um alimento de qualidade aí na janela de vocês, em pequenos espaços. Meu nome é Ediene, eu trabalho na Emater, né, juntamente com a Shellen, sou nutricionista de formação. A Shellen ensinou para vocês como fazer o plantio da lavanda e eu vou falar um pouquinho sobre os benefícios da lavanda para a nossa saúde. A lavanda ela é uma planta medicinal e ela tem alguns efeitos muito benéficos, como por exemplo, ela ajuda na digestão, é um calmante natural, ela é antiespasmódica, então ela é muito utilizada para combater as cólicas menstruais. Ela ajuda também na liberação de gases intestinais. Outra utilidade dela muito interessante, principalmente para quem tem criança, é que ela é utilizada também no combate a piolhos. Então você vai estar combatendo essa praga que é tão comum, né, nas crianças na fase escolar, de uma maneira muito natural. E como que a gente pode fazer isso? A gente pode utilizar as folhas de lavanda através do processo de infusão, né, que seria a produção de um chá, ou então na forma de um macerado, que no caso é para combater o piolho. Como que a gente prepara o chá da lavanda? Você vai utilizar a folha, então você vai utilizar uma colher de sobremesa de folha, in natura ou seca, para 200 ml de água. Aí você vai colocar numa vasilha a água e as folhas da lavanda e vai observar. Quando começar a formar as bolhas, antes da água entrar no processo de fervura, você desliga e deixa descansar por 5 minutos. E aí você coa e pode estar consumindo esse chá. Com relação ao combate ao piolho, você vai fazer um macerado. Então nós vamos pegar 50 gramas de folha de lavanda, você vai macerar ela num pilão e vai misturar com 1 litro de água ou com 1 litro de vinho branco. E aí você vai pegar um chumaço de algodão, vai embeber nesse macerado e passar no couro cabeludo da criança. Você passa, depois você passa o pente fino e não é necessário nem enxaguar. Então é uma maneira muito natural da gente estar combatendo essa infestação, né, em crianças de uma maneira natural, sem trazer nenhum efeito colateral. A Emater é uma empresa de assistência técnica e extensão rural. No caso de Sabará, o nosso escritório ele funciona em Ravena. Então qualquer dúvida, qualquer curiosidade que vocês tenham, seja na área de produção de hortaliças, de processamento, qualquer dúvida relacionada à agropecuária, vocês podem estar acessando, enviando um e-mail, né? Nosso e-mail é sabará@emater.mg.gov.br e vocês podem também estar acessando as páginas da Emater, que o site é emater.mg.gov.br e nós também temos páginas no Instagram e no Facebook, que tem muitas lives sobre várias áreas da agropecuária que vocês podem estar acessando neste momento.